Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira para abrir a semana, é claro, falando de futebol americano, porque temos muitas notícias para comentar. O final de semana foi menos agitado, mas na sexta-feira caiu aquela pedrona no meio do lago, né? Aquele big splash com a chegada de Deshaun Watson como quarterback da equipe do Cleveland Browns. A troca feita com o Houston Texans foi oficializada pelos Browns no domingo e a gente tem algumas repercussões, aquelas ondinhas que formam ali. A gente tem muita coisa para comentar, tem notícia também, tivemos algumas negociações, então tem muita coisa para falar. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, dúvida, sugestão, crítica, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, estamos chegando, já passamos os 17.400 inscritos, muito obrigado. Clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo não for publicado. E também, se você tiver condições, seja membro, seja um dos sócios aqui do Toque Passa. Sempre faço agradecimento a quem já é sócio do Toque Passa aqui embaixo, fica aparecendo, porque é de coração mesmo, tá? A minha ideia do clube de membros é a gente conseguir angariar aqui, conseguir rentabilizar o Toque Passa, porque a gente investe tempo, tem dedicação, acorda cedo para estudar, para escrever os roteiros, gravar os vídeos, editar, tem que investimento em equipamento, câmera, luz, microfone, tudo isso exige uma grana. E é claro que eu não quero fechar o conteúdo, porque eu acho que o futebol americano tem que chegar para mais pessoas, o conhecimento tem que chegar ao maior número de pessoas o possível. Então eu não quero fechar o meu conteúdo, dou algumas vantagens, tá? Você pode participar do nosso grupo lá no Telegram, que a gente fica debatendo, conversando ao longo dos dias aqui. Estou pensando em algumas outras vantagens, alguns conteúdos extra. Por exemplo, vai ter mock draft aqui no canal. Só que quem é membro vai ter o post lá antes, já que com o meu mock draft, talvez o mock draft 1, 2, né, as várias versões do meu mock. Ao longo da temporada regular, vou colocar meus palpites por lá também. E também pretendo, quem sabe, a gente conseguir fazer um outro sorteio, né? Colaborar, entregar, devolver um pouquinho para quem tanto colabora com o Toque Passa. Então eu faço convite para você. Tem aqui, ó, seja membro aqui em cima. Seja membro, seja um dos sócios do Toque Passa. Então vamos nessa, vai. Roda a vinheta. Vou começar aqui falando da notícia que nós tivemos uma troca no final de semana. Os Titans trocaram com os Rams e vão receber o Robert Woods, wide receiver. Robert Woods vai ser jogador dos Titans em troca de uma sexta rodada de 2023. É esse o preço que os Rams ganharam de volta. Não é um preço caro, valia a pena tentar. Lembrando que o Robert Woods teve uma ruptura no ligamento no joelho em novembro. Então ele perdeu aquele finalzinho de temporada. A equipe dos Rams não sentiu isso, porque logo em seguida conseguiu trazer o Odell Beckham Jr., né? Então não sentiu nem um pouco essa perda, mas o Robert Woods é sim um bom wide receiver, um bom jogador. Os Rams já têm o Cooper Kupp, trouxeram o Allen Robinson, estão negociando com o Odell Beckham, então fazia sentido você abrir mão do Woods, recebe um espaço a mais no cap, tem uma pique lá na frente e você está muito bem forrado ainda de opções para o seu ataque. Sim um bom recebedor, pode formar um número 2 na equipe dos Titans, A.J. Brown, principal recebedor, o Woods do outro lado, porque o Julio Jones foi embora. A gente lembra isso aqui, ele foi dispensado na semana passada. Então o Woods é um cara que pode ser esse número 2. Eu gosto da contratação, acho que uma boa aposta da equipe dos Titans e fazer muito sentido para os Rams. Os Rams que acertaram uma extensão contratual com o Matthew Stafford, né? A gente lembra daquela troca lá, eles deram muita coisa para receber o Stafford e agora garantiram mais 4 anos com o Matthew Stafford, 160 milhões de dólares, sendo 135 milhões garantidos. Vai terminar o contrato dele ali beirando aos 39 anos e pode bater o recorde na liga, né? A gente não sabe como vai ser o futuro, mas se ele cumprir o seu contrato até o final e receber todo esse valor, ele vai ter ali 422 milhões de dólares arrecadados ao longo da sua carreira. O que passa hoje o recordista é o Aaron Rodgers com 306 milhões, então nada mal, né? O Matthew Stafford que passou anos sofrendo ali, comendo pão que o diabo amassou na equipe do Detroit Lions, né? Chegou agora num time arrumadinho, teve sua primeira chance como de fato um contender e conquistou o Super Bowl. Fiz muitas críticas ao desempenho do Matthew Stafford ao longo da temporada, cheio de altos e baixos, mas mais altos, né, que levou o time, foi bom o suficiente para ganhar o Super Bowl num time que já era forte, um time que já era muito bem montado e o Stafford era uma pecinha interessante ali, conquistou o Super Bowl, sai com o anel, esse grande contrato aqui, ele agora é um dos 6 quarterbacks da liga
que vão receber pelo menos, né? Vão receber mais de 40 milhões de dólares por temporada, junto com o Josh Allen, Patrick Mahomes, Dak Prescott, o Aaron Rodgers e também o Deshaun Watson com esse novo contrato lá nos Browns. Nada mal para o nosso amigo Matthew Stafford. Você acha justo? Você acha que gostou desse contrato? Acha que é bom? Vale a pena pagar tudo isso pelo Stafford? Deixe o seu comentário aí e vamos seguir falando de algumas outras notícias, porque o final de semana foi mais calmo do que a gente, né, esperava ali assim, porque tem alguns bons nomes no mercado ainda, né? Você tem ali, pô, o Stephon Gilmore, o Jadeveon Clowney, o Tyrann Mathieu, tem o Armstead, que para mim era o melhor jogador, né, no mercado livre nessa free agency aqui, mas tá aí sem contrato ainda. E nessa segunda-feira, o Teron Armstead vai visitar a equipe do Miami Dolphins, offensive tackle, que deixou a equipe do Saints, que tem um histórico de lesões que não é tão interessante assim, mas é um bom jogador. Quando tá em campo, não tem igual. Para mim, o Armstead é um baita de um reforço para quem contratar o jogador. A gente tem que sempre ponderar a questão física, mas isso aí é meio com todo mundo, né? Ah, o cara tem histórico, então ele é um problema. Mas tem cara que não tem histórico, vai lá, a primeira partida, na pré-temporada, o cara sofre uma ruptura de ligamento do joelho e acabou. Rompe o tendão de Aquiles e fica fora um tempo. Então não adianta, não tem muita lógica nesse negócio todo, e a equipe dos Dolphins precisa de reforço, né? Foi uma das piores linhas protegendo o passe na temporada passada, se não foi a pior linha protegendo, e o Tua deve estar lá esfregando as mãos, pelo amor de Deus, que venha esse reforço aí que seria interessante para me ajudar, né? O Tua que já está na berlinda nesse que será seu terceiro ano como quarterback lá da equipe de Miami. Por falar em quarterback que está recebendo reforço, que está recebendo proteção, o Joe Burrow recebeu mais uma proteção nas últimas horas aqui. A equipe do Cincinnati Bengals anunciou um acordo de 3 anos de contrato com o La'el Collins, offensive tackle, que era da equipe do Dallas Cowboys, foi dispensado nos últimos dias e acertou seu contrato agora com os Bengals. É um jogador interessante, e é muito engraçado agora te lembrar o discurso do Zach Taylor pós-Super Bowl, de que não, a linha ofensiva não era tão ruim assim, não. O trabalho dos caras foi bem feito, eu podia ter feito um trabalho melhor, mas a partir do momento que você pode contratar, ele só vai atrás de jogador de linha ofensiva, né? Ted Karras, que era dos Patriots, o Alex Capa, que era dos Bucks, agora o Collins, mais um bom reforço. Acho um ótimo jogador, abrindo espaço para o jogo terrestre, protegendo para o passe também. Ele é um cara muito bom. Acho que o Burrow tem que estar com um sorriso na cara. Porque ele já tinha um time arrumado, faltava uma linha ofensiva, né? A linha ofensiva custou o Super Bowl, a linha ofensiva poderia ter custado o cara nos playoffs, né? Custou ali na última jogada do Super Bowl, e agora ele tem um time mais interessante, sabendo ainda que a divisão tá complicada, que a conferência tá complicada, que ele vai ser muito pressionado, então tem que garantir esse apoio aqui. O Collins é um cara que perdeu 21 dos 33 jogos nas últimas 2 temporadas, por lesão ou então por suspensão. Ele foi suspenso pela liga aí por abuso na política de abuso de substâncias, né? O Collins acabou sendo suspenso. Ele tem alguns momentos altos e baixos, né, ao longo dos jogos, acho que falta um pouquinho de foco, mas é um ótimo jogador. Ele foi dispensado pelos Cowboys por questão do cap, para abrir espaço no cap, simplesmente por isso. É um jogador que os Cowboys manteriam se tivessem um contrato um pouquinho mais interessante. A questão contratual dele atrapalhou até uma possível troca, né? Os Cowboys acabaram dispensando ele, mas quando surgiu a ideia de dispensar, alguns times foram oferecer algumas coisas. O problema era acomodar o contrato do Collins, né? Porque quando você faz a troca, o contrato vai junto. Os Patriots eram interessados, tinha feito sondado ali ao Mari Cooper, né? Segundo os reports, sondaram também o Collins, mas não ia caber o contrato. Então você espera o cara dispensar, porque aí aquele contrato morre e você vai propor, você tenta negociar com o cara ali na sequência. E agora a equipe dos Bengals tem esse bom, para mim, ótimo reforço na sua linha ofensiva. Falando algumas notícias também, quero dizer que tem muita coisa que tá rolando, agora dá uma acalmadinha, tem muitos nomes bons ainda, vão rolar notícias, mas nessa terça-feira eu vou trazer um convidado. Você meio que já sabe a minha opinião sobre a AFC, sobre as trocas que rolaram.
E nessa terça-feira eu vou trazer o Rafão Martins, a cara da NFL Brasil lá no YouTube. Um cara, pô, conhecidíssimo. Não preciso apresentar o Rafão Martins para vocês, mas eu vou trazer um bate-papo aqui para a gente comentar sobre os times a serem temidos, essas trocas todas que rolaram, o que ele tá achando dessa free agency, esse mercado que tá agitadíssimo. Então fica ligado nessa terça-feira que vai ter um vídeo especial lá com o meu amigo Rafão. Eu tive o prazerzaço de passar a semana de Super Bowl com ele ali quase todos os dias. A gente venceu a equipe mexicana da NFL lá no México também. Vencemos os caras no desafio aí de habilidades. Os caras até sumiram com os vídeos, mas vão bater um papo bem legal nessa terça-feira. Agora a gente vai entrar um pouquinho aqui no assunto principal, que envolve, claro, o Deshaun Watson, mas tem algumas notícias que ainda foram geradas logo em seguida, né? Por exemplo, o Adam Schefter noticiou que o Jacob Brissett está acertando um contrato de uma temporada para ser o reserva do Deshaun Watson, aquele reserva que chega já sabendo que vai ter que desempenhar a sua titularidade por alguns jogos. Se espera uma suspensão do Deshaun Watson por, no mínimo, 6 partidas, e o Jacob Brissett sabe que vai ter que ter essa missão aqui de ser titular e deixar o time em uma boa condição para a volta do Watson, né? Então faz sentido você buscar um nome experiente, um cara que já cumpriu esse papel, inclusive nos Patriots lá. O contrato de uma temporada apenas, até porque o Case Keenum saiu, né? O Case Keenum saiu, foi para a equipe do Buffalo Bills, para ser reserva lá do Josh Allen, e o Baker vai ser trocado. O Baker faz parte do elenco ainda, mas o Baker vai ser trocado. Estão falando em Colts, estão falando que o Seahawks pode fazer um esforço também para levar o jogador. A gente não sabe muito bem o preço, vai ter uma quedinha no preço, porque quando você já tem um titular como o Deshaun Watson, você sabe que o cara sabe que você vai ter que aceitar qualquer coisa que pintar. A gente vai ver como é que vai rolar essa negociação toda ainda com o Baker Mayfield. Tomara que ele vá para um time aí que ele tenha uma condição... vou desejar o melhor para o Baker Mayfield, por mais que eu tenha criticado bastante o jogador. Falei dessa questão do Brissett entrar sabendo que vai ter que se jogar. A equipe dos Browns sabe muito bem disso. Tanto é que transformou os 46 milhões de dólares que o Watson ganharia nessa temporada, transformou 45 em sign bônus. O cara ganhou por assinar o contrato. E o salário base do Watson nessa temporada será de 1 milhão de dólares. Por que isso? Porque a gente lembra que o salário do jogador ele é dividido por 17 jogos. E se o cara está suspenso, ele não recebe o valor referente àquele jogo. Então, quando o Tom Brady, por exemplo, foi suspenso lá para os 4 jogos do Deflategate, ele também fez isso. Ele mudou seu contrato, transformou em signing bônus, deixou o salário base menor, porque aí o impacto dessa perda salarial nesses 4 jogos que o cara não entra em campo, ela é menos sentida. No caso do Deshaun Watson, cada jogo de suspensão vai custar ali cerca de 60 mil dólares. Então, pouquíssimo. Se ele perder os 6 jogos, como se imagina, serão ali 350 mil dólares que ele vai perder de dinheiro no total. Então, muito, muito pouco mesmo, não tem problema nenhum, não vai afetar o Deshaun Watson. Mais um prêmio aí para o Deshaun Watson, porque é esse o tema que a gente tem que falar. Eu gostei muito da repercussão que rolou no final de semana. A gente já falou aqui importância, deixou o Watson em campo, o quanto que muda o patamar dos Browns, que sem sombra de dúvidas eles têm um upgrade em relação ao quarterback, mas tivemos muita repercussão a respeito dessa troca, pelo que ela significa, não dentro de campo, não só dentro de campo, mas fora de campo. Eu gostei muito de um texto que eu li da Judy Batista na NFL.com, isso aí que eu acho que vale a pena frisar. Eu vou fazer críticas à NFL, mas eu acho legal essa liberdade que nós temos na NFL.com, por exemplo, os jornalistas da NFL em falar o que realmente pensam, não tem uma censura ali, pelo menos não tão explícita. Jamais imagino, por exemplo, no site da CBF, na parte de notícias, tem um lá assim, o Del Nero tá banido, tal foi preso. Não vai rolar, não vai rolar. E na NFL não, os caras colocam, é um veículo independente que ganha o salário da própria NFL. E a Judy Batista escreveu um excelente texto na sexta-feira, criticando a postura, falando, cara, não vem com esse papo aí de inclusão da mulher, que onde se importa, comunidade e outubro rosa, tudo mais, sendo que o negócio da NFL é ganhar dinheiro, ganhar jogo. É ganhar jogo, a importância é essa. Tá? Então, por mais que você tenha toda essa preocupação, comunidade, não sei o que lá, olha o Deshaun Watson. São 22 processos civis rolando ainda na justiça.
São 22 mulheres acusando o Deshaun Watson de assédio sexual, de conduta inadequada, de ter encostado nelas usando o pênis, né, o seu genital, forçado sexo oral. Não virou caso criminal. Sim, não virou caso criminal. Porque você sabe qual que é a dificuldade de você comprovar um assédio sexual? E esse é um ponto, esse é um detalhe que passa despercebido por muitos, principalmente homens, né, infelizmente, mas passa despercebido. Como é que você prova um assédio sexual? Como é que você prova que aquele cara, dentro de um ambiente fechado, teve uma conduta inadequada com você? Né? Eu sei que o cara vai falar assim, mas também é difícil provar que não aconteceu. Tá, mas são 22 mulheres. As 22 estão mentindo, porque o ponto é esse. Se uma estiver falando a verdade, já é um problema muito grave mesmo. Né? Mas são 22... Como é que você encontra 22 mulheres dispostas a mentir, né? E você não tentou nenhuma 23ª que teria negado e depois seria uma boa, porque ela vai deixar vazar, que me procuraram para tentar isso. Então, cara, a gente tem que ficar com o mínimo com o pé atrás. Eu sei que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Claro, mas muitas pessoas que estão falando isso aqui, mas ele não tem nada provado contra ele, geralmente são aquelas pessoas que quando vem um cara ser agredido pela polícia, falam assim, mas alguma coisa o cara ali fez, né? Inocente ele também não é. Então, esse é o ponto. A gente não pode ter dois pesos para a mesma medida, a gente não pode ficar usando critérios diferentes porque é um cara interessante, porque é um jogador muito bom, porque é um cara famoso, porque é um cara ganhando 230 milhões de dólares, né? É difícil falar. A equipe do Cleveland Browns demorou. Os Texans, na sexta-feira mesmo, anunciaram, Deshaun Watson tá fora, a gente fez a troca, esses são os termos, tchau, muito obrigado por tudo, valeu, aquele abraço. A equipe dos Browns demorou, só no domingo, só ontem, soltaram comunicados e confirmaram a chegada do Deshaun Watson, e comunicados que são muito bem pensados. Eu imagino que passou desde sexta-feira, sábado, domingo, o pessoal da assessoria de imprensa trabalhando, como é que vai ser o texto, relações públicas, como é que vai ser o texto que a gente vai anunciar aí a chegada do Deshaun Watson, para não ficar tão ruim, porque a gente está tomando pau de todo mundo, né? Aí saiu lá o Jimmy e a Dee Halas, os donos do Haslam, aliás, donos da equipe, comunicando, não, a gente está ciente de tudo que está acontecendo, a gente fez uma extensa investigação. Uma extensa investigação que aí na página 2 ligaram lá para o advogado das garotas e falaram assim, e aí? Alguém dos Browns procurou você? Procurou os outros? Não conversou com ninguém. A extensa investigação não tentou conversar com nenhuma das vítimas, nem com o advogado dessas vítimas. Então, quão extensa foi essa investigação? Porque eu, pelo menos, queria ouvir aquele lado, né? Por mais que eu vá ouvir o Deshaun Watson, e eles até comunicam lá que não, a gente conversou, o Stefanski foi conversar lá com o Deshaun Watson, o Andrew Berry estava junto, e o Deshaun Watson foi muito humilde, foi muito sincero. Claro, ele tinha a chance de ganhar 230 milhões de dólares, garantindo o maior contrato da história da NFL, por 80 milhões acima do maior contrato garantido da NFL. 80 milhões de dólares a mais. Ele ganhou um aumento salarial de 78 milhões de dólares depois de passar um ano sem jogar. Sem jogar por quê? Porque ele... Não é porque ele estava suspenso, porque ele falou que ele não queria jogar mais pelos Texans. E aí tinha esse processo também rolando. Então ele não foi trocado por ninguém. A partir do momento, faz 10 dias que ele foi liberado do caso criminal, ele já recebeu essa proposta. Os Browns tinham sido descartados na quinta-feira. Ele não queria ir para os Browns. Os Browns deram esse maravilhoso contrato e tá na cara que o Deshaun Watson aceitou os Browns só pelo contrato, porque na quinta ele falou, não quero jogar. Tô pensando em jogar nos Falcons ou então jogar nos Saints. Não, mas esse aqui me ofereceu mais grana. Ele tá indo porque ele quer jogar no Cleveland Browns? Não, porque o contrato é maior. Sem sombra de dúvidas. Se estava descartado, o que mudou a ideia é esse maravilhoso contrato. Então, não existe no mundo você imaginar uma empresa dar um contrato de 230 milhões de dólares, o maior contrato que tem, para um cara que está sendo investigado por assédio sexual ou por qualquer outro tipo de crime. Não existe no mundo. Você dá um passo atrás. Não, peraí, cara. Eu posso até fazer um esforço aqui, eu quero contar com você, você é maravilhoso, você é um grande jogador, você é um excelente profissional, mas tem esses casinhos aqui. Então, neste momento, vamos fazer uma coisa, é o seguinte, você vem para cá, a gente acerta uma coisa aqui ou ali, mas eu não vou te dar esse mega contrato que você está esperando. Assim que resolver toda a história, eu posso até te dar mais, mas nesse momento eu não vou fazer isso, porque não faz sentido. Nenhum time no mundo, nenhuma empresa no mundo faria isso.
Tá? Eu entendo muito bem. Eu critico a NFL porque a NFL tem todo esse discurso, inclusão da mulher, pô, trabalho aqui, o Outubro Rosa, e pô, a mulher agora trabalhando como árbitra, trabalhando dentro de comissões técnicas, o quão importante que é, comunidade e tudo mais, e agora você coloca um cara que tá com 22 processos de assédio sexual. Como é que fica? Ao mesmo tempo, eles seria hipócrita punir o Deshaun Watson, sendo que o Snyder, dono dos Commanders, está aí. O cara foi punido em 10 milhões de dólares, o que representa 2% da receita da equipe dos Commanders em uma temporada. Né? Não é problema nenhum, não coçou o bolso do Snyder esses 10 milhões de dólares. Ele também foi suspenso, ficou meses sem ser o dono, sem ser o presidente, né? Sem assinar como presidente da equipe, mas ele passou isso para a mulher dele. Então, punição, né, o famoso para inglês ver, não fez o menor sentido tudo isso. Então a NFL tem essa culpa, a NFL devia ter feito algo a mais. Li uma coluna do Peter King também, o quanto representa, ele cita ali várias entrevistas com pessoas de grupo de apoio a mulheres que sofreram assédio sexual em Cleveland, falando que não sabem como é que vão fazer. Eu entendo o torcedor que nesse momento está dividido entre a euforia de ter um quarterback que, sem sombra de dúvidas, muda o patamar do seu time, que é um cara excelente, que é um pro bowler, é um cara para ganhar títulos, ao mesmo tempo que você tá assim, puta, eu vou torcer para esse cara, né? Eu passei por essa situação depois, né, quando o Aaron Hernandez acabou sendo preso, e meses antes eu falava assim, puta, não devia ter tentado aquela Hail Mary pro Gronkowski. Se tenta o Hernandez, já pensou o Hernandez como o cara que marcava o touchdown do título dos Patriots, e em seguida o cara tá preso por ter assassinado uma pessoa? Você fica nessa situação. Até falei, pô, que bom, né? Perdeu, mas pensou o Hernandez como o herói de um título e tendo esse problema depois. Então, é tudo isso que envolve. Eu espero muito que o Deshaun Watson explique-se, que resolva essa situação toda, que ele tem... Eu só fico com o pé atrás, porque são 22. Não é um caso, não são 2 casos, são 22 mulheres acusando o cara disso. Produzir provas, né, para que você tenha de assédio sexual, a mulher vai andar com uma câmera, mas é uma massagista, o que deixa mais na dúvida ainda, né, o atleta profissional de alto nível, como é o caso do Deshaun Watson, ele não sai por aí contratando profissionais para trabalhar com ele, né, você tem uma equipe específica de fisioterapia, de massoterapia, é no mínimo estranho que ele tenha, nesse período de tempo, contratado 22 massagistas. Como isso? Mas é aquela massagista que tem... Não, existe profissional sério, né? Tem muito cara que é influenciado aí pelos filmes pornôs da vida, mas a massagista é uma profissão séria. A gente não tem que tratar que todas as massagistas são esse tipo que você está imaginando. Então, cara, é difícil, é complicadíssimo e eu tô gostando da repercussão. Inclusive, eu agradeço demais que aqui no Toque Passa eu não vi muitos comentários de pessoas, assim, passando pano para o Deshaun Watson. Eu espero, claro, toda decisão, eu não sou juiz, eu não sou nada, ninguém, eu não posso acusá-lo, eu só digo que eu tenho o pé muito atrás e eu acho que a NFL devia ter tomado uma providência diferente. Não gostei da atitude dos Browns em premiar um cara que está passando por isso com um mega contrato como ele recebeu. Quero saber a sua opinião, deixa aí seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço.